Olá, sejam bem-vindos. Me chamo Gabriel César. Hoje escutaremos as duas leituras do Evangelho do dia 2/7 de 2023. Primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender Pedro. Eram os dias dos pães azimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados. Cada um, Herodes tinha a intenção de presenteá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus. Por ele, Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: "Levanta-te depressa." As correntes caíram-lhes das mãos. O anjo continuou: "Coloca o cinto e calça tuas sandálias." Pedro obedeceu. O anjo lhe disse: "Põe tua capa e vem comigo." Pedro acompanhou e não sabia que era a realidade o que estava acontecendo, por meio do anjo, pois estava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segundo guarda, chegaram a um portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminhavam por uma rua, logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei de fato que o Senhor enviou um anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava." Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos escutar a segunda leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos escutar o Evangelho. A palavra do Senhor, o Evangelho do dia. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: "Quem dizem os homens ser o filho do homem?" Eles responderam: "Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outro ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas." Então Jesus lhe perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Simão Pedro respondeu: "Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo." Respondeu Jesus e lhe disse: "Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. O poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado aos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A afirmação de Pedro. Na narrativa de Mateus, encontramos 2 de suas características dominantes. Ele acentua a dimensão messiânica de Jesus e já apresenta sinais da instituição eclesial nascente. Escreve na década de 80, quando os discípulos de Jesus, oriundos do judaísmo, estavam sendo expulsos das sinagogas que até então frequentava. Ele pretende convencer estes discípulos de que Jesus se realiza suas esperanças messiânicas, moldados sob a antiga tradição de Israel, dá o acento caráter messiânico atribuído a Jesus por Mateus. Os cristãos afastados das sinagogas começam a estruturar-se em uma instituição religiosa própria, na qual a figura de referência é Pedro.
já martirizado em Roma. Pedro é apresentado como fundamento da igreja e redentor das chaves do reino dos céus. O Deus hoje nos concedeu a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, apóstolos que nos deram as primícias da fé. Estamos aqui como igreja a reconhecer a unidade da fé, que viveram na diversidade da missão. Por isso, o celebramos juntos, sua fé em Jesus, para sua missão. O Espírito moldou seus corações de tal modo que puderam, como disse Paulo, dizer: para mim viver é Cristo. Pedro faz a primeira expressão de fé no discípulo: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Eu tenho tentação de ver Pedro mais ligado à tradição e Paulo como tipo mais avançado e rebelde. Os dois eram parecidos. Vemos Pedro romper com a tradição judaica e entrar em casa de pagãos consciente de que não deviam chamar de impuro o que Deus declara puro. Pedro abre as portas do paganismo ao Evangelho no Concílio de Jerusalém. Taxada a tradição judaica de um jugo impossível de suportar, era uma grande libertação que fazia dentro de si, mesmo pela ação do Espírito. Essa posição liberou à igreja esse ato da liberdade total a Paulo para evangelizar os pagãos. Paulo, tão forte na liberdade, mantém tradições judaicas como cortar cabelos para cumprir um voto. E por causa dos judeus, circuncidar Timóteo, que tinha pai grego. A fé professada por Pedro se dá um momento crucial da vida de Jesus e o anima a seguir uma paixão. Pedro recebe uma bem-aventurança. Feliz és tu, Simão, pois não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Tem o dom de ser pedra de alicerce, sobre a qual Jesus constrói a igreja e lhe dá o poder de ligar e desligar. Paulo reconhece a ação do Espírito. Combati o bom combate, completai a corrida, guardai a fé. Deram a vida pela igreja e por Cristo. Rezamos no prefácio, unidos pela coroa do mártírio, recebendo igual veneração. Eles têm consciência durante sua vida de que a perseguição que sofrem é por causa do Evangelho. Herodes desencadeou a perseguição sobre a igreja, matou Tiago, prendeu Pedro para apresentá-lo ao povo a ser morto. Ele foi libertado da prisão por um anjo. Paulo tem consciência do fim. Já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Os dois têm a experiência de que são protegidos pelo Senhor. O Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Pedro reconhece agora: sei que o Senhor enviou um anjo para libertar o povo de Herodes e tudo que o povo judeu esperava. O ensinamento desta festa, a igreja é a abertura à tradição e o acolhimento da novidade para ser fiel. A igreja tem que se voltar sempre para o dinamismo destes dois homens que deram a vida pelo Evangelho. Eles nos ensinaram: não podemos ficar na superficialidade e celebrar sem refletir o que fez grande eles. Não só são colunas de fé, mas também dão rumos para seu futuro. Vivemos tempos nos quais há tendência de voltar à tradição pela tradição e a novidade pela novidade, mas devemos partir da fé que professamos em cada celebração. A igreja celebra Pedro e Paulo no mesmo dia, porque trabalharam na unidade da fé e na diversidade das moralidades. Sua força apostólica está na fé em Jesus. Pedro e Paulo não se diferenciam pelo apego à tradição ou inovação, mas pelos campos. Ambos têm a tradição que preserva, a inovação que assume caminhos novos. Ambos vivem pelo mártírio, recebem igual veneração. Sofrem por causa do Evangelho. Herodes prende Pedro e Paulo. Está preso em Roma com a consciência de ser combatido e bem combate, e guardado a fé. Ambos sabem que o Senhor esteve sempre com eles. O ensinamento desta festa é a abertura à tradição e o acolhimento da novidade para ser fiel. Eles são colunas da igreja, mas também dão rumos. Há tendência de voltar à tradição pela tradição, ou ir à novidade pela novidade. A igreja não é de bronze, pois enferruja. É uma árvore que cresce porque tem ramos novos e permanece porque tem tronco. Celebrando São Pedro e São Paulo, nós celebramos a ação de Deus em Jesus para implantar o seu reino no mundo. Ele usou duas luvas de briga, uma grosseira, Pedro, e outra mais caprichada, Paulo. Por que essa diferença? Os dois implantaram a igreja de Deus em dois mundos. Para o Evangelho. Inscreva-se no canal, deixe o like. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Pai de Cristo esteja convosco. Amém.